Olá, queridos amigos latinos, sou Patrícia e com muito prazer hoje que estamos novamente juntos para mais um outro episódio do nosso podcast Blá Blá Latinos, da plataforma Somos, né? Um podcast, então, para ajudar e inspirar os latinos americanos que vivem no exterior a falarem sobre suas experiências, compartilharem dicas, conhecimentos e, principalmente, se conectarem com a comunidade latino-americana no exterior. E o que pode tornar, então, o nosso podcast único e atraente para você? O Blá Blá Latinos é uma maneira da comunidade latino-americana no Reino Unido, na União Europeia, se sentir em casa enquanto está vivendo no exterior. É uma maneira da gente reduzir o isolamento, promover a integração social e ficar melhor informado sobre eventos, produtos, serviços, por meio da conexão com outros latinos, fazendo conexões e amizades. Os episódios vão te trazer alegria, informações úteis, conexão e uma sensação especial de pertencimento à comunidade latino-americana no exterior. Enfim, uma sensação de estar em casa. Então, bem-vindo a bordo do nosso balão de ar quente, que é o logotipo da plataforma Somos. E esse balão é muito mais que um logotipo apenas. Ele vai te levar cada vez mais alto para realizar seus sonhos. Então, para inspirar e trazer alegria e propósito às nossas vidas, nossa convidada especial de hoje é a Aline Ferreira. A Aline é uma mulher super especial. Ela é sommelier de cervejas, experta em tecnologia de cervejaria avançada, é juíza internacional de cerveja, empreendedora, proprietária de uma agência de comunicação e marketing para cervejas e outras bebidas, e ela tem várias certificações internacionais, né, para avaliação de cervejas. Bem-vinda, Aline, ao nosso podcast Blá Blá Platinos. Oi, Patrícia, oi, Cadu, oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui falando um pouco do meu trabalho e também de compartilhar a cultura latina, que eu sou completamente apaixonada. Me identifico muito parte de, além de ser brasileira, de toda a cultura latino-americana e acho que tem tudo a ver com o que eu tenho vivido agora nesse momento. Obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece, Aline, ficamos muito felizes que você aceitou o nosso convite. E também, já de antemão, eu agradeço em nome da plataforma Somos, né? Poderia nos contar um pouquinho sobre você, sua formação, sua experiência profissional, que é riquíssima, né? Vastíssima aí. Sua experiência também como empreendedora, sobre o seu negócio, a sua agência de comunicação e marketing, que é uma agência especial, né? Voltada à cerveja, bebida, gastronomia. Conta um pouquinho da sua história profissional pra gente. Na verdade, eu comecei estudando biologia, achava que ia salvar o mundo, que eu ia cuidar das baleias e golfinhos. Nossa. E nesse meio tempo comecei a fazer cerveja, me apaixonei pela produção e coloquei na cabeça que eu queria fazer isso da vida, que eu queria tanto estudar e quanto fazer cerveja. Comecei a procurar muitos cursos e, além de estudar de forma autodidata, na época buscava muitos conteúdos pelo YouTube, livros online, passei a comprar bastante conteúdo e estudar como se fosse a minha vida. E a partir desse momento, que faz 12 anos, isso foi em 2012, comecei a fazer cerveja em casa e pensei, eu acho que eu posso fazer isso da minha vida, porque eu me identifico, gosto muito, é divertido, e passei a olhar para a cerveja de uma forma profissional, não só por hobby. Nesse meio tempo, eu iniciei aí meus cursos de sommelieria, fiz gestão de cervejaria, tecnologia cervejeira, mestre em estilos, fui buscando as certificações que me fariam me colocar na posição que eu gostaria em algum momento. E aí, nesse meio do caminho também, eu vislumbrei uma atividade de sommelier de cerveja ou de mestre cervejeiros, que seria de juíza de cerveja, que era algo que eu vi uma mulher fazendo, vi numa revista cervejeira, uma matéria falando sobre uma sommelier de cerveja que atuava como juíza. Eu falei, caraca, eu quero fazer isso. Será que eu consigo? Isso faz 8 anos, mais ou menos, que eu li essa matéria e eu falei, cara, eu quero fazer isso, olha que lindo isso que essa mulher faz, ela viaja o mundo, ela está nas competições cervejeiras e ajuda a escolher de forma cega
as melhores cervejas das competições. Eu falei, quero fazer isso. Aí comecei a pesquisar, busquei cursos, busquei certificações, como que eu poderia estudar para essas certificações. E aí, desde então, passei a me dedicar para estudar para ser juíza de cerveja. E já faz 4 anos, mais ou menos, que eu... Não, na verdade, 5 fez esse ano. Que eu passei a empreender, me formei em administração e passei a empreender em cerveja. Comecei vendendo cerveja, fazia kits de degustação, fazia eventos de degustação, mas acabei depois montando a minha agência de comunicação voltada para o mercado de cervejas. Por eu ter toda essa formação em cerveja, por também ser formada em administração, eu acabei unindo, né, as minhas 2 habilidades e as minhas 2 paixões, né, que seria tanto a parte de marketing, relacionamento, relações públicas, que eu faço bastante, quanto a parte de produção de cerveja, sensorial de cerveja, que foi o que me encantou. E, inicialmente, quando eu achei que ia empreender em cerveja, eu acreditava que teria uma cervejaria. Grande engano meu, porque no meio do caminho eu vi que não era tão interessante em relação a investimento. E aí, por isso, acabei depois focando mais nos serviços, e que eu acho que me adaptei muito melhor e acabei encontrando as minhas melhores habilidades dentro dessa área. E aí hoje eu ofereço toda essa parte de gestão de redes sociais, marketing, comunicação, criação de campanhas, faço gerenciamento de marcas. Aí, além disso, faço relações públicas, um pouco de assessoria de imprensa e também relacionamento do mercado nacional com o internacional, através do meu trabalho como embaixadora de concursos internacionais de cerveja. Caramba, Aline, é bastante coisa, tudo fantástico, né? É muito bacana ver uma mulher assim, tão interessante, tão inteligente, né? Em várias frentes, porque a gente pensa, né? Um sommelier, vem na minha cabeça, e acho que vem na cabeça da maioria das pessoas, sommelier com vinhos, né? Ou, sei lá, um champanhe, algo assim, mas você não associa cerveja, né? Então, é uma coisa bem inovadora as suas sacadas de trabalho, né? De nicho de mercado, porque eu nunca escutei muito falar, né, que existiria essa parte de uma sommelier de cerveja. Inclusive, pouco sabia eu, não sei se a maioria que nos escuta sabe, né, que tinha realmente também essas competições, concursos, né, para você avaliar as cervejas. Então, isso é muito interessante, Aline. Eu acho, assim, fantástico. E o que te motivou? O que te inspirou, na verdade? Por que a cerveja, Aline? Você começou a fazer, como você falou, você viu uma mulher, se inspirou e aquilo te deu o estalo inicial, né? Então, o que te motivou e inspirou você a criar o seu próprio negócio? E quando eu falo próprio negócio, é tudo isso, né? Todos esses braços, é agência, é você pensar no mercado aí de relações públicas, é o mercado de marketing, né? É a gerenciamento de contas, né? De mídia social. Por que a cerveja? Queria entender um pouquinho mais aí. Quando eu comecei a fazer cerveja, o que me motivou inicialmente foi que eu passei a gostar de experimentar coisas diferentes, cervejas diferentes. Então, em cada lugar que eu ia, eu queria provar os estilos de cerveja. E aí eu comecei a fazer uma coisa que hoje eu vejo que eu já era uma sommelier informal, porque eu pegava o rótulo de cada cerveja, colocava num caderninho, tem um caderninho até hoje aqui, colocava num caderninho e anotava as sensações que eu tinha sentido com essas cervejas. Então, achei muito amarga, achei muito alcoólica, faltou equilíbrio. Eu estava já fazendo essa avaliação sensorial sem nem mesmo ser sommelier de cerveja. E aí, a partir disso, eu comecei a olhar para aquele tanto de cerveja diferente que eu estava provando. E aí eu não sei de onde que veio isso, mas tipo assim, e se eu fizesse cerveja? Será que é muito maluco da minha cabeça pensar em fazer? Daí fui atrás de equipamento, eu morava aqui no Rio, a gente não tinha loja de insumos aqui, então se eu fosse fazer uma cerveja, eu tinha que pensar na receita, com pelo menos 2 semanas de antecedência do dia que eu fosse fazer, para fazer o pedido, receber e aí então fazer a cerveja. Então, era muita dificuldade, você não tinha facilidade de, beleza, vou fazer uma cerveja, compro aqui os insumos e já faço amanhã. Não existia isso para o caseiro, né, para receber todos os insumos e fazer. Então, era bem complicado.
E aí, depois da parte da produção, que eu continuo gostando muito e me interesso ainda, mas eu me identifiquei muito mais com a parte sensorial, que é trabalhar como sommelier, então você reconhecer os aromas, os sabores, perceber a aparência da cerveja, né, verificar a qualidade dessa cerveja, trabalhar isso junto às cervejarias. Eu gostei muito mais dessa área, me identifiquei, fiz muitos treinamentos, e vou fazer para sempre, porque é uma coisa que a gente tem que estar sempre atualizando. E aí sim, vi essa sommelier, que inclusive é a Daiane Cola, numa revista, que era a revista da cerveja, e quando eu vi isso eu me encantei, e foi muito legal, e hoje eu reconheço como é importante ter mulheres, né, à frente de posições do mercado para que a gente possa se enxergar. Porque talvez se não tivesse visto, eu ia demorar a me encontrar nessa área que eu tanto amei, que eu tanto gosto de fazer. Então, acho que esse, para mim, foi uma virada de chave, ter visto a Daiane na revista e falar, eu quero fazer isso da vida. Aí, cheguei a mandar mensagem para ela, perguntei o que eu poderia fazer, pedi algumas dicas, ela foi super solícita, me indicou materiais de estudos e, enfim, depois eu fui fazer a prova de certificação do BJCP, que é um programa de certificação internacional de juiz de cerveja. E aí eu estudei muitos anos para fazer essa prova, fiz essa prova, passei. E aí hoje eu sou certificada como juíza, né? Então é uma certificação que me coloca na lista de juízes internacionais para estar por aí julgando pelo mundo. Que genial, Aline, muito interessante, nossa, muito legal. Você estava colocando, assim, explicando, e me veio à mente um filme que eu assisti faz mais ou menos uns 2 meses, não sei se você ficou sabendo, é um filme que estreou, não só no Brasil, também fora, chama A Viúva Clicquot, que é uma francesa na época, 1777, Françoise-Marie Clicquot. Ela criou, ela também como você, ela herdou, ficou viúva e herdou a fazenda, né, de champanhe da família, o marido então faleceu, ela herdou, e ela fazia testes, né, também sensoriais, ela foi ela foi se fascinando por esse universo e se tornou uma das maiores especialistas, né, e hoje o champanhe dela vende, é super famoso, é um champanhe de alta qualidade, e começou também com uma mulher super sensível ao sensorial, a esse universo todo de tentar entender um produto e trazer algo inovador, né? Então, ela foi uma mulher à frente do tempo dela, em 1777, e ela, então, causou, assim, bastante incômodo na época, porque era uma mulher à frente, né? De um gerenciamento de uma empresa que vem até hoje, esse champanhe Clicquot. Não era normal. Eu me lembrei de, quando você estava contando, eu me lembrei desse filme, e me lembrei de você, assim, com a mesma sagacidade. Não assisti ainda, preciso ver agora. Eu te mando depois o link, muito interessante. Me veio você, assim, e ela estava à frente do tempo dela, e você também está à frente do tempo, porque, como você disse, tem poucas mulheres, né? Tem muito poucas mulheres. Então, esse filme realmente acho que vai também te agradar bastante. Conta um pouquinho pra gente, porque você é brasileira, viaja muito no mercado latino-americano, né? Com o seu conhecimento e know-how aí sobre cerveja. Você tem ideia, mais ou menos, como o Brasil se posiciona no mercado internacional? Aí vamos falar aqui de mercado latino-americano, né? De cervejas. Você vê oportunidades? Que desafios você percebe aí para o mercado de cerveja no Brasil, de modo geral? A boa notícia é que a gente é muito bem visto no mercado latino-americano, principalmente em relação às técnicas e uso de frutas que a gente tem tido aqui no Brasil. Então, muita gente não sabe, mas há pouco tempo a gente teve o primeiro estilo de cerveja reconhecido brasileiro, o primeiro estilo brasileiro de cerveja que é reconhecido internacionalmente, que é o estilo Catarina Sour. Esse estilo consiste em ser uma cerveja ácida com adição de fruta. E aí, geralmente, frutas tropicais e frutas que a gente tem aqui à vontade e abundância no nosso país. Isso se mostrou como uma forma de mostrar a nossa identidade para o mundo, né? Colocar as nossas frutas para jogo, para as pessoas conhecerem. E aí, além disso, acabou trazendo junto uma expertise na dominação das técnicas de adição de frutas.
Então, isso tem colocado a gente muito à frente de vários países e a galera se interessa muito por isso. Eu tenho dado já diversas palestras sobre Catarina Sour em vários países. Muita gente me procura para falar sobre isso. E a gente tem muita fruta, então isso acaba deixando a galera muito curiosa e com vontade de talvez fazer o mesmo ou algo parecido pelo seu país. Por exemplo, o pessoal da Colômbia já me procurou para a gente pensar em frutas ou formas e técnicas que eles poderiam aplicar lá e buscar uma cerveja também com a identidade colombiana. A mesma coisa aconteceu com o México. Então, a galera está se movimentando, olhando o Brasil, se inspirando no que a gente está fazendo aqui. Isso coloca a gente num lugar muito interessante, de destaque, e que agora outros países estão reproduzindo o mesmo estilo de cerveja que a gente está fazendo aqui. Então, por exemplo, agora que eu estive na Colômbia, numa Copa, teve uma Catarina Sour que foi premiada lá, que não era brasileira. Então, outros países estão produzindo, estão ganhando reconhecimento também com o estilo que é brasileiro. A gente está ganhando espaço aí nessa área. E aí, além disso, para mim, eu acho que o futuro do nosso mercado internacional é falar de madeira, que a gente tem uma infinidade, uma riqueza de madeiras incríveis que agora está ganhando muita notoriedade também no mercado internacional, não só de cerveja, como de outras bebidas também, porque as nossas madeiras podem ser utilizadas em vinho, em uísque, em bourbon, em outras bebidas também que passam, por exemplo, por um processo de envelhecimento em madeira. Então, isso é o que mais ou menos se fala do Brasil internacionalmente. Frutas, madeiras, técnicas e o quanto a gente é entusiasmado também e apaixonado em fazer as coisas. Que legal, Aline, é verdade. Nossa, eu não tinha conhecimento. Que coisa interessante, né? Que conhecimento precioso que você tem aí, que habilidade, né? Que inovação de perceber o mercado que a gente está desenvolvendo e você está protagonizando isso, né? Sendo pioneira aí. Fico feliz. Muito bom. Não, é sensacional. Então, assim, qual é o grande diferencial da cerveja brasileira no mercado latino-americano? Só para o pessoal que está nos escutando entender bem. Então, seria a nossa madeira e as frutas, né? Isso. É o que a gente tem aí que chama bastante atenção e que são muitos pontos que a gente só encontra aqui. Então, existem frutas, sim, similares, e existem frutas que a gente vai ter aqui, vai ter tanto na região andina quanto na região tropical, mas a maioria das frutas, muitas frutas que a gente tem aqui, a gente só encontra aqui. E a gente pode ver essa riqueza até mesmo olhando para o próprio Brasil, né? Porque tem frutas que a gente encontra no Nordeste que você não vai encontrar no Sul. Aqui dentro já tem muita diferença. Então, o que me alegra é saber que no Nordeste, a galera vai estar fazendo uma cerveja com uma determinada fruta. Se você vai lá, você experimenta o sabor local. Aí a mesma coisa você vai encontrar no Sul, no Sudeste, no Norte. Então, cada região vai ter aí sua particularidade. E isso que eu acho que representa a riqueza do Brasil. Muito legal. É isso mesmo, Aline. Quando você estava falando do processo, me vem muito à mente também como um perfumista, né? Você identificar todas as características, os cheiros, né? No seu caso, entendo eu, de sabor, né? De várias características que o produto reúne, né? Então, é um trabalho mesmo, né? Como se fosse de um perfumista, né? Você tem que saber todos os aromas, as combinações. Isso é um conhecimento imenso, né? Não é algo simples, né? É algo como um chefe, né, que tem toda a habilidade para harmonizar sabores, né, enfim, toda aquela riqueza, você tem a riqueza com esse produto que é a cerveja, né, então isso eu acho de uma riqueza imensa, né, não é algo assim comum, é uma coisa inovadora, pioneira que você está aí liderando, né, sendo pioneira nesse processo. É muito interessante. Só que a gente pode beber, né? Pelo menos. A gente pode beber, mas isso é muito interessante, né? Porque é isso. Eu entendo que muitas das pessoas que estão nos ouvindo aqui têm mais ou menos a mesma percepção, só associava com vinho, né? Não associa com outro tipo de bebida. E tem um especialista também, né? Um sommelier como você. Né? Tem. E interessante que o Brasil tem tanta diversidade e riqueza, né?
de frutas, como você diz, tipos de madeira, né? Então, isso é algo que pode trazer, coloco aqui de uma forma econômica, né? Bastante vantagem competitiva para o Brasil. Você não acha, Aline? Em termos do mercado latino-americano? Com certeza. Né? Competitivo, né? Com certeza. Inclusive, tem uma empresa que eu estou levando como parceira para alguns eventos que eu estou indo para mostrar. A gente está levando algumas amostras de madeiras brasileiras e o pessoal já está fazendo testes com essas madeiras. E eu tenho feito isso de coração, assim, sem ganhar um centavo, porque eu não faço comercial, eu me sinto uma embaixadora, então eu preciso fazer isso. Então, já temos madeiras brasileiras em teste na Guatemala, no México, na Colômbia, no Paraguai, na Argentina, na Costa Rica. Então, tem vários países aí que eu já deixei essas amostras e os cervejeiros estão fazendo testes com essas madeiras brasileiras. Amburana, cumaru, ipê, jaqueira, diversas madeiras nossas que estão por aí sendo testadas. E veja que interessante, Aline, o seu amor, né, pelo que é, pela matéria no sentido, pela vida. Você começou querendo ser uma bióloga, né? E aí você está lidando hoje com essa imensa riqueza, né, de madeira, que eu poderia dizer, enfim, a flora brasileira no sentido da madeira, né? Então veja como o seu amor pela natureza e também por querer mudar o mundo, ela da biologia tá voltado para os produtos que o Brasil tem, para a sua eu não tinha pensado. Flora, né? A sua em termos de madeira, né? Em termos de tinha pensado assim. Né? Eu não sei se você pensou nisso, mas você vê que o seu caminho começou com a biologia, né? O amor pela vida, né? Pelos seres, né? Enfim, e aí você transporta isso também. Você está trabalhando com patrimônio, né, brasileiro, as coisas ricas do Brasil, né? E aí se desdobra na madeira, como você disse, nas frutas. Então, eu acho bem interessante, né? Não é à toa. A biologia está com você junto com a cerveja também. Não tinha pensado nisso. Não tinha pensado nisso? Você falando, Aline, essas coisas que as madeiras estão em teste, né? Está em teste, como você mesma, é uma profissional aqui que trabalha com todo o mercado latino-americano, né? Brasileira que trabalha com todo o mercado latino-americano. Na minha visão, você está testando como se estivesse testando tecnologia, né? Você está testando o que a gente tem aqui em outros países, tentando fazer essa troca, entre aspas, né, de tecnologia cervejeira. É um pouco disso. E aí é legal porque a gente acompanha e o pessoal está super interessado. Tem uma galera do Panamá que quer levar mesmo, quer exportar as madeiras para lá, para barris, enfim, para outras bebidas também, não só para cerveja. Teve um amigo meu do Panamá que esteve aqui esse ano e ele levou 10 cervejas com madeiras brasileiras diferentes para fazer uma palestra lá e apresentar para o pessoal conhecer a diferença sensorial das madeiras brasileiras. Então, assim, é muito legal ver esse movimento de interesse e curiosidade pelos nossos insumos, porque eu faço questão que todo mundo conheça. Eu acho que o que a gente tem de bom tem que ser compartilhado. E eu acho que o próximo passo, né, eu espero, porque a gente ainda está engatinhando, ainda está criando um mercado que vai ser de lúpulo brasileiro, que aí agora a gente está começando a produzir também aqui no Brasil. E a Prolúpulo, que é a Associação de Produtores de Lúpulos do Brasil, tem feito um trabalho incrível, que é de ajudar a orientar as pessoas, os produtores, a criar a nossa identidade e um lúpulo de qualidade para quem sabe no futuro a gente também está exportando. Que legal. Aline, você está construindo tecnologia na área da cerveja. Você está sendo protagonista dessa cadeia aí produtiva, né? Que ela está se construindo e está valorizando o insumo brasileiro. Isso é genial, isso é um mercado muito interessante, né? Muito bem. E aí deve ter muita gente também bem curiosa aqui que está escutando a gente, como eu também que sou curiosa, né? Como que é mesmo a rotina de um trabalho de uma sommelier de cerveja, ou de um sommelier, mas no caso é uma sommelier, né? Como que é ser juíza internacional de cerveja, embaixadora, representante da cerveja brasileira nesse mercado latino-americano? Você tem que beber todo dia, você tem que beber um pouquinho, já basta. Para muita gente isso é um sonho, né, Aline? Esse tipo de trabalho, né? Vamos lá. Conta um pouco pra gente.
realmente é um sonho. Isso eu posso dizer que, como eu sonhei há 8 anos atrás, hoje eu vivo o meu sonho. É realmente uma realização muito grande para mim. Mas nem tudo é tão lindo, nem tudo é só beber cerveja lindamente todos os dias. O trabalho de embaixador de concurso começa muito antes da gente tomar uma gota. A gente faz aí um trabalho de divulgação dos eventos. Então, quando eu trabalho como embaixadora para um evento internacional, eu entro em contato pessoalmente com todas as cervejarias que eu conheço. Então, eu faço esse contato de formiguinha mesmo, de apresentar o evento, falar das datas, do regulamento. E eu trabalho também como recepção de amostras. Então, cervejeiros do Brasil inteiro enviam suas amostras para mim ou para algum ponto de coleta que eu esteja trabalhando em parceria, para que depois, quando chega o momento do evento, eu levo essas cervejas para fora. E aí, quando chega lá, a organização vai receber essas cervejas, vai organizar de forma lá, de acordo com o evento, e aí eu vou também trabalhando como juíza. E aí, como que funciona o trabalho de juiz? A gente está Geralmente, a gente passa o dia inteiro provando cervejas, tudo às cegas, a gente não sabe o que está provando, não sabe de quem é, a gente não sabe de qual país é, a gente não tem ideia, a gente só sabe qual que é o estilo, e a gente vai julgar esse estilo de acordo com o que ele teria que ser. A gente segue algumas diretrizes. E a gente pode ranquear essa cerveja de 0 a 50. E isso depende de cada competição. Aí a gente vai avaliar aroma, sabor, retrogosto, que é o aroma e o sabor que fica na boca depois que você engole a cerveja, aparência e também o geral, o quanto ela atende àquele estilo que ela foi inscrita. Então, por exemplo, se eu estou tomando uma Pilsen, pode ser uma Czech Pilsen ou uma German Pilsner, eu vou avaliar essa cerveja de acordo com esse estilo. Então, quanto próximo ela está desse estilo que a gente vai avaliar. A partir dessas notas, a organização, tudo isso acontece num sistema já automatizado, muito tranquilo. A partir dessas notas, desse ranqueamento, existe uma premiação de medalhas de prata, ouro e bronze para as cervejas que tiveram melhor pontuação. Então, a gente não sabe quem a gente avaliou, então a gente avalia as cegas para ser de forma muito justa e no final as cervejarias podem ou não ter um reconhecimento através de uma medalha. Aí, a partir disso, eles também recebem um feedback, que é um feedback técnico que a gente fez sobre a cerveja, fazendo comentários sobre melhorias e desafios da própria cerveja. Então, a gente envia também esse feedback para as cervejarias. E durante o dia de julgamento, a gente tem que ter muita parcimônia, muita ética e responsabilidade na hora de consumir bebida, porque a gente passa o dia inteiro tomando cerveja, muitas vezes podem ser 50 a 60 cervejas em um dia. Então, a gente consome aí um pouquinho, geralmente no máximo 30 ml, 50 são servidos, mas eu com 2, 3 golinhos muito pequenos já é suficiente para eu conseguir fazer a minha avaliação. Então, a gente não chega lá entornando todas as cervejas, ficando louca no final. Claro, muita água e muita alimentação bem feita para que a gente consiga se manter ali muito sérios e éticos no momento de avaliação, que é o que as cervejarias merecem, receber esse feedback justo e dentro do mérito técnico que eles desejam. Que legal, Aline. Nossa, é um trabalhão grande, hein? Não é realmente só o glamour de ficar bebendo, não, né? Não é só beber. Não é só beber, você tem a responsabilidade, sim, né, de dar a sua avaliação, né? Muito bem. Você tem uma cerveja de sua preferência, Aline? Não necessariamente tem que ser a brasileira, você tem, assim, alguma que você fala, não, essa é a minha preferida, mas aí é a Aline, né? A Aline com a sua preferência, né? Sem dar nenhuma avaliação técnica, mas você tem uma eleita sua ou de repente é difícil dizer isso? Eu tenho várias, né? Talvez é difícil, eu tenho várias. Eu acho, Paty, que é muito de ciclo, sabe? Eu tenho ciclos de preferências. Existe uma cerveja
que eu tomei, inclusive, agora no Mondial de la Bière, que eu gosto muito e que nem sempre eu encontro. Ela não é brasileira, chama Monk's Café. Ela tem uma base de uma Flemish Sour e ela é super diferente, é tostada, tem acético, tem balsâmico, é muito interessante. Gosto muito dela. Mas se a gente for falar de brasileira, aí eu também vou puxar saco pro pessoal da Coisa Linda, lá de Florianópolis, que faz um trabalho incrível com cervejas de fermentação mista, inclusive com leveduras brasileiras. E aí tem essa pegada de cervejas ácidas que eu gosto muito. E também tem uma daqui do Rio de Janeiro, que é da Alpendorf, a cerveja Margherita Gose, que é uma das minhas preferidas. É uma cerveja feita com tomate, manjericão. Uma pizza líquida e é incrível. É uma que eu poderia facilmente tomar assim no churrasco da família. Uau, Aline, uma pizza líquida, impressionante. Você vê que universo rico, né? Que conhecimento. Como eu te disse, você está fazendo pioneirismo e você está criando tecnologia. Então eu nem sabia disso, né? Que coisa rica. Você vê quantas possibilidades de harmonizar, né? De criar sabor, enfim, o processo todo de fermentação que deve ser, na sua expertise, é algo muito técnico aí, né, de conhecimento. Então, realmente, a gente não tem noção, né, da complexidade e da riqueza de conhecimento. É uma ciência, Aline, olha o que eu estou te falando. Você está à frente do seu tempo, você é uma cientista da cerveja. Você está criando uma ciência. Você é uma cientista da cerveja, uma cientista social da cerveja, exatamente. É criação de tecnologia, transferência de tecnologia, né? Colaboração de tecnologia entre os países latino-americanos, exatamente. É o mesmo processo, né? De qualquer inovação, né? De qualquer criação que a gente coloca de produto novo. Para mim é muito parecido, é o mesmo processo, né? Conta um pouquinho, Aline, agora no seu braço de marketing, né? Na sua agência de comunicação aí, de marketing. Você tem algum processo específico criativo para criar suas campanhas? O branding, né, fortalecimento da identidade de marcas aí com seus clientes, nos eventos. Eu puxo eventos, mercado latino-americano, né, que a gente está aqui falando com uma audiência latino-americana, mas claro, tem eventos aqui no Brasil também, né? E você tem, assim, algum processo para construir o relacionamento com seus clientes? E você falou que faz um trabalho de formiguinha também, isso não é fácil, né? Então... Não é. Eu particularmente gosto muito da área de relacionamentos e da produção criativa. Tenho trabalhado bastante com produção criativa, inclusive com algumas publicidades. Eu gosto muito de estudar a marca, sentir, conhecer os produtos. Por exemplo, é muito complicado eu trabalhar com algum produto que eu não conheço. Eu preciso conhecer de perto, eu preciso sentir, eu preciso provar, para entender tanto o produto e o feeling de cada marca. Cada marca vai ter aí sua identidade, sua narrativa, sua linguagem, sua forma de se relacionar com o mercado. Então, eu gosto de entender não só o produto e esse feeling da marca, mas como também as pessoas que criam, quem que faz, quem que produz. Que a partir disso aí, sim, eu consigo me colocar dentro ali da marca para criar ideias e estratégias que sejam realmente válidas para aquela marca. Eu tenho que ter muito cuidado, porque muitas vezes dentro da cerveja, quem é o dono da cervejaria também é o cervejeiro, ele que faz o financeiro, ele faz tudo. Então, quando você está cuidando de uma marca, é quase que você cuida de um filho também, de alguém. Então, eu tenho que ter esse cuidado para trazer a cara da marca e cuidar dela de uma forma muito zelosa, para que o cervejeiro também sinta-se cuidado, porque tá ali, né, às vezes, o empreendimento, o investimento da vida dele. Então, eu tenho esse cuidado de conhecer de perto. E aí, o que eu percebi nos meus últimos anos é que o meu maior ativo hoje como agência é relacionamento, é network. Que eu descobri em mim uma habilidade de que eu consigo enxergar as oportunidades para cada marca. Então, se eu estou em um congresso no México e eu vejo que tem uma empresa que funciona muito bem com um cliente meu daqui do Brasil, e aí eu ajudo a fazer esse câmbio. Então, eu consegui, ao longo dos anos, ir identificando esses momentos de que fazer networking, juntar a mão de uma empresa com a outra,
geralmente é a minha maior habilidade hoje como agência. Então, hoje não vejo que minha agência seja só de gestão de redes sociais. Eu coloco a marca em contato com o mundo e com as empresas e parcerias que eu acho mais eficientes e mais relevantes para ela. Então, agora no Mondial de la Bière, por exemplo, que eu estive, então eu pego meus clientes e vou andando e apresento para todo mundo e conecto eles com as pessoas e empresas, talvez de insumos ou equipamentos que possam ser mais interessantes, ajuda a produzir collabs, ajuda a produzir parcerias. Então, nesse meio tempo, eu acho que hoje a minha agência é mais sobre relacionamento do que só sobre gestão de redes sociais. E que muitas vezes é uma coisa intangível, né? Eu não consigo colocar isso na proposta. Mas, assim, estando comigo é a chance de estar em contato com o mercado e fazer essa ponte com possíveis parcerias e oportunidades. Você faz, não é só realmente rede social, não, é muito além ali. É um asset aí, né? Algo que você tem uma habilidade muito maior, é criar conexão, né? É fazer essa ponte e posicionamento de marca, né? Isso é algo, como você bem tem essa expertise, né? É um mercado novo que está se construindo, você está sendo, né, tá à frente, então você tem também os conhecimentos, os contatos, as redes, né? Você faz conexão, realmente, não é só gestão de mídia social, tem muito mais além disso, é conexão, né? É construir, realmente, dar as mãos, como você disse. É um trabalho também que tem que ter toda uma habilidade, né? Não seria realmente só o gerenciamento simples de marca, você tem razão. E só uma dúvida aqui, que deve ter outras pessoas também com dúvida, Aline, o Mondial de la Bière, que país foi mesmo? É Colômbia? Não, o Mondial de la Bière foi aqui no Rio de Janeiro, é um dos maiores festivais do mundo e é acho que é o maior do Brasil, 250 cervejarias juntas, 4 dias de evento. Legal. E mais de 1.200 rótulos de cerveja num lugar só. Então é uma imersão num evento assim grande. Tinha cerveja brasileira, tinha cervejarias de fora também, mas é assim um encontro muito interessante de mercado, onde a gente consegue ver, visitar e provar cervejarias de todo o Brasil e de fora também, e acaba sendo também esse lugar de network, né, que você encontra todo mundo, revê os amigos, faz novos. Então é um evento que vale muito a pena, acontece anualmente aqui no Rio de Janeiro. Esse evento, ele pertence, inclusive, ao Mondial de la Bière, que é do Canadá. Então, eles têm em 3 lugares. Tem em Montreal, no Canadá, aqui no Rio, e tem também a edição de Paris. Já tem alguns anos que não foi feito lá, mas tem a edição da França também. Que interessante, muito bem. Você identifica, Aline, assim, alguma diferença cultural dentro do mercado latino-americano de cerveja, cultural entre os países latino-americanos, as culturas, né, as diferenças culturais? Você acha que isso reflete no mercado de cerveja, nesse mercado latino-americano, ou nós somos todos meio parecidos mesmo na América Latina? Então, o produto tem suas particularidades por fruta, por tipo de madeira, mas é isso. Você vê algum tipo de diferença cultural? Tem bastante diferença. A gente se destaca bastante. Nós, latinos-americanos, somos muito mais ousados que outros continentes. Então, se a gente compara, por exemplo, com o pessoal da Europa, é uma grande diferença desde como a gente tem a concepção de fazer a cerveja e desde como a gente comunica também. Esse concurso agora que eu estava na Colômbia, faz uma semana que eu voltei, a gente tinha juízes do mundo inteiro. E aí tinha gente da Alemanha, da Bélgica, do Japão. E aí tinha um alemão que ele estava, assim, impressionado com tudo. E ele falava, não é possível que a gente não aprendeu a ser como vocês ainda. Vocês são tão vivos, vocês falam que todo mundo, vocês estão alegres o tempo todo. Se vocês vissem como que é a minha cidade, quando a gente fala sobre cerveja, parece que a gente está num velório. E eu, não é possível. E ele ficava assim, emocionado com a paixão que a gente tem. E isso, assim, é nítido de ver a gente como brasileiro e como latino-americanos também, no geral. Eu acho que a Colômbia, por exemplo, também se assemelha muito a gente em alguns pontos, assim.
Então, ver essa diferença é gritante, assim, de Latinoamérica para outros continentes. E agora eu acho que em relação a Brasil e outros países, a gente ainda é também um pouco mais aberto, mais ousado e com menos vergonha na cara. Isso eu tenho certeza. Porque eles já falam da gente como assim, coloca os brasileiros porque eles não têm vergonha, bota eles para fazer qualquer coisa. Eles já sabem que a gente é assim. É que pra gente, às vezes, é tão natural que a gente não pensa de quando chega em outro país. Às vezes eu tenho até que diminuir um pouquinho a minha energia para me adaptar e estar aí um pouco mais encaixada. E não ficar... Porque eles já vêm de longe. Olha lá, os brasileiros lá, ó, já sabem. Ai, Aline, que legal! Mas que dado importante você está plantando aqui, isso é muito legal, né? A nossa energia positiva, ela vibra, né? Diante de talvez de um nicho de mercado que é um pouco mais, vou dizer assim, mais comportado, mais tradicional, mas aí a gente tem o nosso diferencial alegre, né? Isso é ótimo. A gente tem... E olha, é até engraçado você comentar isso, porque... agora também, né, porque tá tudo muito mais fresco desse evento. E aí a gente sempre conversa e troca muito, porque me encanta, assim, ouvir sobre a cultura de outros países. E aí um rapaz perguntou assim, por exemplo, o que vocês fazem no Brasil quando vocês estão tristes? Aí eu coloco uma música e tento animar meu dia. Você bota um piseiro ou uma música animada, não tem como. Você vai dar um jeito. Aí eu nunca tinha pensado nisso. Se fosse no meu país, a gente vai colocar uma música triste e vai ficar mais triste sobre. Você vê a diferença? Como que a gente tem já esse feeling de, não, beleza, a gente é um pouco sofrido, mas a gente levanta a poeira e vambora, e vai trabalhar e faz acontecer. Maravilha, Aline, mas isso aí é um diferencial de produto, isso cria uma marca, uma identidade, né? E a cerveja, né? Ela tem todo esse potencial, né? De criar de ter assim, identidade do nosso continente, né? Do nosso latino-americano de ser aí, né? Cada um com as suas particularidades de cada país aqui da Latinoamérica, né? Mas você vê que isso é a alma, né? Comparado com os outros continentes. Isso é muito interessante. Isso é muito legal. E, por fim, você tem planos, Aline? Você está trabalhando mais para o mercado latino-americano, né? Brasil latino-americano aqui está incluído. Eu sei que você tem contato, você já contou aí com a Europa, né? Com os Estados Unidos. Você tem alguma ideia de expandir? Você dá cursos também. Você, para quem não sabe, a Aline dá palestras. Ela dá cursos sobre cerveja, né? Então, ela é uma Wikipedia desse universo, né? Então, você faz tudo isso. A gente, né, tem que deixar aqui bem claro, porque é super interessante. É algo muito diferente, inovador, né? Então, você tem algum plano, Aline, de expandir isso para além do mercado latino-americano? Eu sei que você tem contato com europeus, com asiáticos, mas na prática de negócio aí, você tem ideia de expandir isso para além do mercado latino-americano? Tenho. Primeiro porque tudo isso que eu estou vivendo hoje estava nos meus planos, né? Eu estive planejando tudo isso, eu só não imaginava que ia crescer tanto, eu achei que ia ser menor. E dentro do meu negócio, assim, estou muito feliz com os resultados que eu estou tendo, eu acho que só tem a crescer. E eu estou tendo muita receptividade em outros países, isso é muito legal. Também tenho cliente, por exemplo, em El Salvador, já estive na Argentina, então eu estou tentando expandir. Me vejo nos próximos 2 anos, pelo menos, isso está nos meus planos de agora, então daqui a 2 anos a gente conversa de novo, ver se aconteceu. Maravilha, sim, vamos marcar aqui, Aline, tá marcado daqui a 2 anos, um outro podcast, um outro episódio. Vamos, anota aí. Que é assim de chegar nos eventos da Europa, nesse mesmo formato que eu tenho trabalhado aqui na Latinoamérica. Porque a Europa ainda é um ambiente um pouco fechado para esse sistema que eu tenho trabalhado aqui, que é de trabalhar como embaixadora, né, levar a palavra da cerveja, falar de cerveja brasileira. Então, esse espaço eu ainda estou conquistando, eu ainda vou chegar lá. Está nos meus planos, sim, para os próximos 2 anos, para estar nesse espaço de Europa da mesma forma que eu estou aqui na América Latina. Ainda é uma dificuldade por uma questão cultural também, eu acho que é muito forte. Aqui a gente é muito mais bem recebido, a gente já tem esse calor latino que assim, a gente já se identifica e consegue
se assemelhar bastante, mas sim está nos meus planos nos próximos anos fazer esses trabalhos por lá também. E aí expandi também o meu curso, né? Inclusive estou lançando a próxima turma para janeiro. Legal. Até o podcast sair já vai ter lançado oficialmente. Maravilha. E que eu estou dando um curso de treinamento de juiz. Então, se alguém quer fazer isso da vida, quer se especializar para ser juiz de cerveja, estar como eu nos concursos julgando cerveja, esse é o meu curso aí. São 4 aulas de duração, mais uma aula individual. E aí, esse ano eu fiz uma parceria com um concurso internacional e levei minha melhor aluna para ir como juíza também trainee em um concurso. Então, ela teve sua primeira oportunidade de estar no concurso internacional também com outros juízes internacionais. Então, a minha ideia é sempre também fazer essas parcerias e, claro, levar mais pessoas comigo. Esse ano já levei mais 2 pessoas para a Colômbia. Sempre estou indicando quando eu posso. Para os concursos que eu não posso estar, eu indico as pessoas também que eu confio, que eu tenho confiança. Então, minha ideia é que não seja só eu, sabe? Porque em um momento eu estava sozinha e por muitas vezes eu era a única que estava no concurso, eu era a única brasileira. E aí, agora a gente já está tendo um pouco mais de entrada, estou levando mais gente, e a minha ideia é levar cada vez mais mulheres. Fundamental, Aline, super fundamental isso, muito legal, né? Exatamente, levar cada vez mais mulheres e ampliar essa presença brasileira, né? Muito bom, excelente. É o que eu E quero. você gosta... É isso aí, Aline, não, parabéns, assim, a gente só tem a agradecer. Você gostaria de deixar uma mensagem para a gente, Aline, para todos os latinos-americanos que estão te ouvindo aqui, né, para a comunidade da plataforma Somos? Gostaria de deixar uma mensagem de inspiração aqui para as pessoas que de repente queiram trabalhar como você, queiram sair até do próprio país, empreender com este tema, com esta área em algum outro país. Bom, eu acho que a minha mensagem é muito do que eu estou vivendo agora, que parece um pouco piegas e um pouco brega, mas é muito verdade sobre acreditar nos próprios sonhos, de tudo que a gente acredita é possível. Desde que a gente trabalhe sobre isso, né? Eu não só sonhei, mas eu trabalhei sobre os meus sonhos e continuo, ainda estou na metade, acho que nunca vai acabar, mas acho que sonhar e ir atrás disso de forma muito consciente, sabendo das dificuldades que a gente tem, de viver num país talvez de terceiro mundo, mas que tudo que a gente sonha é possível e estar em outros países, estar em contato com a cultura de outros lugares nos deixa assim maravilhados e com a cabeça aberta a aprender e a mudar tanto. Eu acho que eu mudei muito nos últimos 2 anos por estar em contato com a cultura latino-americana muito mais próxima do que já estive. E, assim, aprender espanhol, porque antigamente eu tinha um preconceito muito grande em aprender espanhol, porque eu achava que só inglês ia ser suficiente. E hoje o espanhol é minha língua preferida. Olha que legal, né? Exatamente. Ó, gente, uma brasileira que adora e a língua preferida é o espanhol. Então, é Nossa, isso aí. adoro. Adoro, eu penso espanhol o dia inteiro, eu ouço reggaeton o dia Que quase legal. todo. Isso aí, Aline. Não, é isso aí. É linda, lindíssima a sua mensagem latino-americana. Perfeita, é isso mesmo. E é a proposta aqui do podcast, de a gente ouvir histórias inspiradoras como a sua, dar voz a isso, para que as pessoas acreditem nos próprios sonhos e ponham em prática, exatamente, com a história de cada um aqui, né? Para empoderar a nossa comunidade latino-americana, que muitos estão fora de seus países de origem e precisam dessa palavra aí, né, de inspiração. E é isso que é o nosso propósito aqui nesse podcast, né? E aí, Aline, então, como que a nossa comunidade pode entrar em contato com você? Com certeza vai ter gente querendo saber mais sobre o seu trabalho, vai querer participar do seu curso de juíza ou sobre cerveja, vai querer também trabalhar nesse meio, vai querer participar de uma palestra sua, de um curso, como eu já disse, enfim. Compartilha com a gente aqui o que você pode nos passar dos seus contatos, seu Instagram, o site. Para quem quiser, já vai estar ali podendo te contatar, né? Um e-mail, se quiser também, um telefone, como queira. O meu maior ponto de contato, acho que muito fácil, que é onde eu compartilho praticamente de tudo da minha vida, tanto minha vida pessoal quanto minha vida de trabalho, mostro minhas viagens, mostro os perrengues das viagens, que não é só glamour. A última viagem, por exemplo, eu levei 6 malas lotadas de cerveja, então eu carrego Nossa, isso assim.
Então, não é só Muita beber coisa. cerveja. Eu gosto de mostrar um pouco de tudo. É meu Instagram, então, é aline.sommelier, com 2 M's. Então, lá você vai conseguir acompanhar tudo. Eu também lanço as novidades, quando tem palestra, quando tem curso, quando tem viagem, tudo por lá. Acho que é mais fácil de acompanhar. Perfeito, Aline. Aline.sommelier com 2 N's. Depois, nos comentários dos posts, né, vai estar tudo direitinho, a Isso, informação para quem precisar. Muito obrigado, Aline. Somos nada. muito grata pela sua presença. Obrigado por ter compartilhado sua experiência, sua rica experiência e valioso conhecimento aqui com a gente. E para quem está nos escutando, se quiser propor novas ideias, compartilha com a gente aqui para próximos episódios, outros temas que queiram escutar. A gente pode usar a hashtag BlaBlaBlatinos no chat. Também temos as nossas redes sociais aqui da plataforma Somos, né? Temos o nosso site para quem quer se registrar e começar a se conectar com os latinos, que é www.somoslatinos.co. Temos também o Facebook, @somos, temos o Instagram, @somos.latinxs, latinxs. E o YouTube também, @somoslatinos2024. E é isso também, o nosso podcast aqui vai aparecer, então, como Somos Podcast, Blá Blá Blatinos no YouTube, também no Apple Podcast e no Spotify. Então é isso, pessoal. A gente conheceu hoje a maravilhosa e inspiradora experiência de vida da Aline no mercado latino-americano, dessa brasileira que está fazendo história, né? Está criando aí algo novo, está criando ciência. Então é isso aí. Agradeço, Aline, mais uma vez pela participação, viu? Muito obrigada. Eu que E obrigada a agradeço. todos. Agradeço muito Obrigada o a todos. convite, a oportunidade. Um grande beijo a nosso povo latino-americano, que a gente faz parte. E eu tenho muito orgulho de ser parte disso aqui. Muito obrigada, gente. Maravilha, Aline. Obrigado, pessoal. E nos vemos no próximo podcast aqui na plataforma Somos. Até breve. Muito obrigado, gente. Obrigado, Aline. Tchau, Tchau, tchau. tchau.